Olá, vamos começar hoje uma nova disciplina neste curso de licenciatura em Ciências. Licenciatura significa algo que permite uma licença. Licença de quê? Licença para pessoas que se formam em alguma área para lecionarem, para serem professores. Essa é a primeira grande ideia que eu queria trazer aqui para conversar com vocês nessa disciplina de Filosofia da Educação. Ser professor é ser educador. Fundamentalmente, professor é um educador. E educador, ele precisa, na sua formação, de alguns elementos que o ajudem para pensar por que ele quer ser educador e para que ele quer ser educador. Esses alguns elementos, eles podem vir dessa disciplina que a gente chama de Filosofia da Educação. Mas, num primeiro momento, a gente tem que pensar um pouco o que seria essa tal filosofia que pode nos ajudar a pensar a educação. Pensar o que da educação? Vamos ver. Vamos começar a disciplina com um pequeno texto, não de um filósofo famoso, mas de um literato muito conhecido aqui no Brasil e no mundo, ganhou um prêmio Nobel de literatura, chamado José Saramago. Eu coloquei aspas aí no filósofo, porque ele não está na lista dos chamados grandes filósofos, mas todas as pessoas que pensam o que ele pensa, e todos nós que pensamos essas coisas que a gente vai mostrar aqui nessa aula, a gente os considera filósofos. A frase dele é essa: acho que na sociedade atual nos falta filosofia. Filosofia como espaço, lugar, método de reflexão, marquem bem isso, método de reflexão, que pode não ter um objetivo determinado, como a ciência, que avança para satisfazer objetivos. Falta-nos reflexão, pensar. Precisamos do trabalho do pensar. E parece-me que sem ideias não vamos a parte nenhuma. A fonte dessa citação, ela aparece aí para vocês, se quiserem consultar, há um link para verificar isso num site. Foi publicada essa entrevista pouco antes dele morrer, numa revista lá de Portugal. A revista é essa. Agora vamos pensar um outro texto, do Calvin, uma tirinha, e nessa tirinha está escrito assim: ó poderoso da mídia de massa. Acho que vocês percebem quem é o poderoso aí, né? Obrigado por elevar a emoção, reduzir o pensamento e aniquilar a imaginação. Obrigado pela artificialidade das soluções rápidas e pela manipulação traiçoeira dos desejos humanos para fins comerciais. Esta tigela de tapioca morna representa meu cérebro. Eu ofereço em humilde sacrifício. Mantenha sua luz oscilante para sempre. Pois bem, vamos pensar uma ligação entre esses dois textos. O primeiro, que é dito por Saramago, que na sociedade atual nos falta filosofia, ou nos falta o trabalho de reflexão, ou o trabalho de pensar. E na tirinha há um agradecimento a quem pensa por nós. Esse é o problema. Reduzindo nosso pensamento, aniquilando nossa imaginação. A filosofia combinaria com um cérebro parecido com uma tigela morna de tapioca? O que seria essa tal filosofia? Uma primeira ideia de filosofia seria essa: a filosofia é uma das formas de saber, não é a única, produzidas pela humanidade para tentar dar conta, aqui sim, de certas questões importantes, que prefiro chamar de questões de fundo. Um filósofo espanhol atual, Savater, as denomina as perguntas da vida. Este é o título de um de seus livros. Então, guardem essa ideia de questões de fundo, perguntas da vida.
Todos nós temos algumas perguntas com as quais nós nos preocupamos. A gente chama de as perguntas da vida, ou as questões fundamentais, ou as questões de fundo. E essas questões, elas dizem muito de perto ao trabalho de qualquer educador, seja ele pai ou mãe, avó, avô, tio, madrinha, padrinho, e diz especialmente aos educadores que trabalham nas escolas, ou seja, aos professores. E vocês estão se preparando para serem professores de ciências em escolas. Esse é o objetivo de uma licenciatura. Há outras formas de conhecimento ou de saber. O conhecimento do senso comum, todos nós temos. A ciência, o conhecimento científico, que é a área dentro da qual vocês estão se formando. A religião, que é uma forma de saber, e oferece o quê? Vamos ver daqui a pouquinho. A arte, o mito. Isso é bom deixar registrado e será trabalhado lá na frente, na unidade relativa à relação entre teoria do conhecimento e educação. Mas vale aqui colocar uma primeira ideia, especialmente a ideia de conhecimento. Por que é que a gente produz conhecimento? Os seres humanos produzem conhecimento como uma enorme e importante ferramenta para as suas vidas. O Saramago, lá no texto que a gente apresentou, ele diz que sem ideias não vamos a lugar nenhum. A produção de ideias, e especialmente a produção de ideias que explicam, produzem entendimentos, produzem significações ou direções, é fundamental para que encaminhemos as nossas vidas de uma maneira ou de outra. Se nós não conhecemos, ou seja, se nós não entendemos qual é o perigo de um determinado produto para a saúde, a gente pode utilizar esse produto às cegas, ou seja, sem a iluminação do conhecimento, e termos problemas com a saúde ou, eventualmente, até a gente parar de viver, morrer por conta do uso desse produto que a gente não conhecia. Conhecimento é fundamental para a existência humana. E a filosofia é uma das formas de conhecimento, é uma das formas de saber. Vamos ver mais algumas ideias a respeito. A filosofia, eu disse, ela trabalha com essas chamadas questões de fundo, ou as questões fundamentais. E essas questões, por serem fundamentais ou por serem importantes, elas nos obrigam a ter alguma resposta. Ou a gente recebe essas respostas já prontas, à medida que a gente vai se desenvolvendo, cada um de nós nasce pequenininho, sem perguntas e sem respostas. À medida que a gente vai lidando com a vida, com o mundo, e observem bem as crianças pequenas, assim que elas começam a falar, elas já começam a colocar certos porquês. A gente brinca que criança é cheia de porquês. Criança é igual filósofo. Todo filósofo é cheio de porquês. Como todas as pessoas têm muitos porquês e têm os porquês fundamentais, a gente diz que todo mundo, de alguma maneira, é filósofo. E por que essas perguntas fundamentais são importantes? E há uma necessidade constante de retomá-las. Vamos ver um pouco. Quais seriam essas perguntas, ou essas questões de fundo? Elas, de alguma maneira, nos incomodam e nos pedem atenção, ao menos em certos momentos da vida. Pedem-nos um trabalho de pensar. O complicado dessas perguntas é que a gente não consegue ter assim uma experiência em laboratório para tentar a resposta. Isso a ciência faz. Essas perguntas que eu estou chamando de questões de fundo ou perguntas da vida, elas exigem um outro laboratório, que é o laboratório do pensamento. É aqui dentro da nossa mente que a gente elabora e reelabora, e a gente chama isso de um processo de reflexão. Né? E quais seriam essas perguntas e essas questões? Vamos ver algumas delas. A primeira delas, que chama atenção, mas ela não é muito trabalhada, nem mesmo nos cursos de filosofia, é essa daí. O que é a realidade na qual estamos e da qual fazemos parte? O que é real e o que é aparente? Mas vamos pensar o que é a realidade. A gente pode responder assim, a realidade é tudo que existe. Pois bem, e o que existe? Essa é a pergunta complicada.
Se eu respondo que o que existe, o que é real, é apenas o mundo material, e o ser humano, dentro desse real, ele é um composto material, sem nada de espiritual, sem nada de além da matéria, eu vou lidar com seres humanos apenas como seres da natureza. E na educação, eu vou cuidar de quê? Do corpo, das funções do organismo, etc. Se eu digo que a realidade ela é dupla, ela é uma realidade material e também uma realidade espiritual, e a espiritual, ou essa não material, ela interfere e determina a realidade material, e os seres humanos são seres que pertencem de uma parte ou de um lado à realidade material e de outro a essa realidade espiritual, e eles são dotados, portanto, de um princípio espiritual. A educação, com base nessa perspectiva, ela vai cuidar do ser humano enquanto um ser corpóreo, da natureza e, ao mesmo tempo, um ser espiritual. E aí, o conceito de espiritual é que vai variar. Vale a pena pensar nisso um pouco. Outra pergunta, essa sim eu acho fundamental para a educação, é essa: o que é um ser humano? E o que é uma pessoa? Há sentido para a existência humana? Qual o sentido da vida, de nós existirmos? Essa é uma pergunta dolorosa, complicada, mas fundamental. O que é gente? O que é ser gente? É com base nas respostas a essa pergunta que nós orientamos o processo de formação de crianças e jovens. A gente educa ou trabalha na educação, quer como pais, etc., quer como professores, para ajudar crianças e jovens a serem pessoas ou gente de alguma maneira. E a grande pergunta é essa: qual é a maneira boa de ser gente boa? Todo educador precisa pensar sobre isso. Olha, veja que a filosofia tem um papel dentro da formação do educador. Mesma coisa, conhecimento. Para que conhecimento? Por que conhecimento? Por que eu, professor de ciências, tenho que forçar esses alunos ou dizer para eles que é importante conhecimento científico, que é importante eu saber das coisas, saber dos fatos, saber das situações, assim como ser professor de geografia, de história, de matemática, de língua portuguesa, etc. Eu tenho que ter para mim boas justificativas do porquê o conhecimento é importante e ter justificativas para passar essas justificativas para os meus alunos, para aqueles que estão se formando. Outra área fundamental da vida humana é a área da valoração. A gente valora. Valorar significa ter preferências ou não preferências. Significa a gente gostar ou não gostar, por exemplo. Por que eu gosto disso? Por que eu não gosto daquilo? Por que no caso, por exemplo, da ética que está dentro da axiologia, a axiologia é uma palavra grega que significa estudo dos valores. Ética diz respeito aos valores morais, ou aos valores que a gente coloca como orientadores da maneira de agir. Por isso que chama valores morais. A moral diz respeito às regras de conduta. Pois é, na educação nós temos que trabalhar com isso. Como professores, temos que discutir com nossos alunos qual é a boa conduta, qual é a conduta considerada não boa. Mas não basta dizer esta é a boa, essa é a não boa. É preciso conversar e discutir com eles por que a conduta é considerada boa e por que aquela outra é não boa. Mas para isso eu preciso pensar reflexivamente. Não há nenhum laboratório experimental que me dê garantias de uma resposta para essas perguntas. Aí entra o papel da filosofia. É a mesma coisa no campo daquilo que a gente diz que é belo, maravilhoso, sublime, ou feio, horrível, horripilante. Esse é o campo da estética. Estética em grego significa sensibilidade. Aquilo que provoca em nós a sensibilidade para algo, para dizer que esse algo é bonito ou feio, lindo, maravilhoso, horripilante, etc. A manifestação privilegiada da sensibilidade humana, ela está nas artes. Nós teremos algumas videoaulas a respeito de estética e sua importância na educação. Assim como teremos, ao longo dessa disciplina, algumas videoaulas sobre a importância da antropologia na educação, da teoria do conhecimento, da ética e também da política. Política diz respeito à vida das pessoas em sociedade. Nós vivemos todos juntos.
Dentro das sociedades, nós temos relacionamentos, e esses relacionamentos são regulados por normas que a gente combina ou que nos impõe. E sempre, em todas as sociedades humanas, há alguém que ou manda ou quer mandar, e exerce o poder. As relações de poder, elas são uma grande pergunta. Por que elas existem? Por que existe o poder? Ele é necessário? Ele não conflita com a liberdade das pessoas? Essas são grandes questões que a filosofia social e política encara e procura trabalhar refletindo sobre elas. Também nessa nossa disciplina, nós teremos algumas aulas a respeito desse tema voltado para a formação do professor. É uma área da filosofia que é importante e a gente estuda com bastante carinho, que é a área da lógica, que diz respeito a quê? A como raciocinamos, a como produzimos a argumentação, a como realizamos um processo básico chamado de inferência. Talvez lá na aula relativa ao conhecimento, a gente volte a esse tema sobre a lógica. E a nossa grande área aqui da nossa disciplina, que é a filosofia da educação. O que é educar? Nós vamos ter 2 aulas sobre o que a filosofia pensa que seja educação, ou que alguns filósofos pensam, que alguns pensadores pensam sobre o que seja educação, para oferecer para vocês alguns elementos para vocês pensarem. O importante é isso, que dessas aulas vocês se coloquem não só assim, o que é a ciência, o que eu vou ensinar de ciências, mas por quê? E por que eu quero ensinar ciências? Pensando em educar pessoas através do ensino de ciência. Essa é a grande questão. E é a filosofia da educação que trabalha toda essa temática relacionada com a educação, que é a nossa disciplina agora. No próximo encontro, nós pensaremos juntos algumas destas ideias com o objetivo de tentar deixar mais claro o que seja filosofia e filosofar e a relação disso com a educação. Até a próxima aula.